João capítulo 20, versículo 10 em diante. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está aqui chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, ou em outras palavras, tiraram o meu Senhor de mim, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E Jesus disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela respondeu: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então ela voltou-se para ele e exclamou: mestre. Jesus disse para ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Agora preste atenção nesse último versículo que nós vamos ler. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, olha essa palavra: eu vi o Senhor. Antes de Jesus ser assunto aos céus, preste atenção nisso, um pouco antes da sua morte e ressurreição e ser assunto aos céus, ele fez uma promessa aos discípulos, ele fez uma promessa à igreja. E qual foi a promessa? Ele disse: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está em vós, Ele habita convosco. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vós. Ele continua: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me revelarei a ele, a ela. Eu me revelarei à minha igreja. Essa é a promessa do Senhor sobre nós. Ele não quer só que saibamos que Ele está aqui, Ele quer que nós venhamos vê-lo, senti-lo, conhecê-lo, ter intimidade com Ele, poder abraçar e sentir o Senhor sendo o nosso consolador. Essa é a promessa. Podemos viver Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não basta apenas sabermos da promessa que Ele está conosco. Nós precisamos perceber a sua presença. Você pode vê-lo, você pode tocá-lo, você pode senti-lo, você pode ouvi-lo, porque Ele habita em você. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, ela é a primeira a ir ao túmulo de Jesus, porque ela sabia da promessa, que Ele não estaria mais ali morto, Ele ressuscitaria no terceiro dia, Ele apareceria para os seus discípulos. Mas quando ela chegou ali, a pedra já estava removida, ela não encontrou o seu Senhor. Ela dá meia volta e volta a casa onde estavam os discípulos, encontra Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que é João. E Pedro e João saem correndo ao sepulcro para certificar se aquilo de fato estava ocorrendo. E quando eles chegam lá, Pedro se certifica e de fato Jesus não estava mais ali. E quando João volta para dentro do sepulcro, ele observa atentamente e ele vê ali somente as ataduras de Jesus e um lenço. O lenço que estava sobre o rosto de Jesus enquanto ele estava morto, agora está bem dobradinho à cabeceira da onde ele estava. E ele creu que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que então João e Pedro viram aquilo e os discípulos voltaram para casa. Por quê? Eles estavam, todos os discípulos, trancados numa casa porque havia uma perseguição contra os discípulos. Eles estavam ali com medo. Porém, Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Maria ali chorando e dizendo assim: não, Senhor,
eu não saio daqui. Enquanto todos os demais estavam trancados com medo do que tinha acontecido, Maria estava ali. Eu quero a promessa do Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te encontrar. O Senhor disse que se revelaria, que voltaria, que se apresentaria a nós, e eu não saio daqui enquanto eu não receber o que o Senhor tem prometido para me dar. Nós não podemos apenas ter a promessa e saber que Ele está perto de nós. Nós precisamos reconhecê-lo, vê-lo, senti-lo, saber que Jesus está presente ali conosco. Jesus então se chega mais perto de Maria e disse: Maria. Eu acredito que Maria estava ali ainda chorando. E ela levanta devagarzinho, como se dizendo: peraí, eu conheço essa voz. Essa voz não é de Pedro. Essa voz não é de João. Essa voz não é nem mesmo de um anjo. Essa voz é do Senhor. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Não podemos terceirizar, querido, a voz de Deus em nossa vida. Nós precisamos e podemos ouvir a voz do Senhor todos os dias falando dentro de nós. E a voz dele que muda a nossa história. É a voz dele que nos traz a certeza para dentro de nós. Jesus disse: Maria. Então se voltou-se para ele. Preste atenção, Maria voltou-se para ele, mas não foi assim: ah, é o Senhor, tudo bem? Não. Abraça Jesus. Abraça ele bem forte, como dizendo: o Senhor, eu fiquei alguns dias sem te ver, sem te ouvir, sem te perceber, mas daqui em diante eu não abro mão mais de ti, eu não te solto por nada. O abraço foi tão forte, a percepção de Maria foi tão intensa, que Jesus teve que dizer a ela: Maria, não me segure, não me detenha. Ela não queria soltar por nada. Eu estou falando aqui, querido, de uma intensidade de busca, de relacionamento com Ele. Porque Ele disse: eu estou com vocês. Eu tenho pedido ao Senhor, e isso eu buscarei, como disse o salmista, que eu quero perceber a presença dEle. Hoje, desde as 4:30 da manhã, eu já estou com Ele, porque Ele me acordou. E eu tenho buscado isso, e eu quero isso todos os dias da minha vida, porque há um tempo atrás, quando Ele se revelou a mim, eu passava às vezes 10 horas dentro de uma igreja orando sozinho. Eu me lembro que eu ia para a igreja às 10 horas da noite, eu saía de lá às vezes 4, 5 horas da manhã, somente eu e o Senhor. E ali Ele falava, ali Ele se revelava, ali Ele mostrava os sonhos que Ele tinha com a minha vida, ali tudo tornava vida dentro de mim. Sabe, muitas coisas estão mortas dentro de nós, muitos sonhos, muitos propósitos, muitos projetos, porque nós não temos ouvido a voz dEle. Porque somente é a voz dEle que traz vida. Porque eu vivo, vocês também provarão e gozarão dessa vida. De que forma? Nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa comunhão, que não pode ser terceirizada, precisa ser cotidiana, precisa ser dia e noite com Ele. Somente Jesus e você, e você, e você. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. De repente Maria chega, daquele jeito, com os olhos brilhando, com um sorriso, extasiada, bate na porta, e eles lá amedrontados: não abre não. Abre a porta: ah, é Maria, é só Maria. Aí de repente Maria entra, meio que anestesiada. Aí eles começam, todo mundo a olhar para Maria. Os soldados fizeram mal para você, Maria? Te perseguiram, te bateram? O que aconteceu, Maria? Você encontrou o corpo dele morto? Roubaram onde? O que aconteceu, Maria? E todos olhando, a atenção de todos estava nela. E ela diz: eu
vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele reviveu como Ele havia prometido. E Ele disse que está voltando para o Pai. Se alegre, o Senhor está vivo. Eu lembro que quando eu conheci isso há mais de 15 anos atrás, no início da minha conversão, quando eu conheci o livro Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo e a unção do Benihim, aquilo dali me transtornou por dentro. Eu abri mão de tudo, eu trabalhava, tinha um ponto de táxi, tinha um carro bom praticamente do ano, ganhava um bom salário, mas quando eu toquei nesses livros, eu comecei a ver a intimidade que o Benihim tinha com o Espírito Santo, a unção que ele havia recebido do Espírito Santo, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu abri mão de tudo. E ali eu comecei a desenvolver um relacionamento com ele, como eu disse. Eu passava às vezes 10 horas orando, eu passava muitas horas lendo a palavra do Senhor, eu busquei e achei. Porque ele diz, se me buscares de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E eu tenho intimidade com ele. E é isso que eu quero para a minha vida. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Todos os dias o sacerdote precisava acender a chama. É isso que faz a presença dele viva dentro de nós. E é isso que desperta o desejo em outras pessoas. Quando Maria disse àqueles discípulos, eu vi o Senhor, imagine o que aconteceu dentro deles. Isso era pela manhã. Eu imagino que o almoço acabou naquele dia. Como assim, Senhor? Nós somos os teus apóstolos, nós somos os teus discípulos, o Senhor se revelou primeiro a ela. Não, nós não aceitamos isso, nós também queremos te ver. Nós queremos te ver, a promessa foi para todos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus ou a mensagem de Cristo. É necessário uma fé brotar dentro de nós. É necessário ser alimentado um desejo ardente pela presença dEle. Quando Maria diz aquelas palavras, algo entrou dentro daqueles discípulos e eles desejaram, nós queremos vê-lo. E ao cair da tarde, Jesus se apresentou àqueles discípulos e disse a eles, paz seja convosco, sejam cheios do Espírito Santo. Eles viram Jesus. Agora, o mesmo cenário aconteceu. Eu imagino Maria Madalena, eu não falei para vocês? Eu não falei, olha ele está aí, ó. Eu tinha dito, vocês falaram que eu estava louca, olha aí. E eles tocavam em Jesus. Eles tocaram, Jesus falou, pode vir, toquem. Mas sabe o que é interessante? Aqui eu vou para o final para nós orarmos. Tomé não estava ali. Tomé não estava ali. Agora eu imagino, Jesus então fez a sua visita, tomou o seu café, foi embora. Não precisou ninguém abrir a porta, ele saiu, transpassou a parede, que agora o seu corpo já era diferente. E está lá os discípulos. Olha os discípulos agora. Nós vimos ele. Com os olhos arregalados, brilhantes, sorrisos de orelha a orelha, uns chorando, uns falando. Nem sei se naquele momento, eu acho que não estava falando em língua ainda. O Espírito Santo não tinha sido derramado o poder ainda. Aí, de repente, novamente. Abre a porta aí. Aí um foi lá, abriu a porta, era Tomé. Eu imagino assim, ó, Tomé. Aí alguém abre a porta para ele, ele vem, abre a porta, entra, fecha a porta e já começa. Porque quando ele saiu dali, os discípulos estavam chorando, medrosos, temerosos. Os discípulos estavam ali falando de todas as tragédias que estavam acontecendo no mundo. Alguém se identifica? Os discípulos estavam ali, angustiados com as tragédias que estavam acontecendo lá fora. E Tomé agora, ainda de costas, os discípulos lá, todos. E ele aqui. Pois é, pessoal, tá feio lá fora. Estão perseguindo, já prenderam mais um, já mataram o outro, a coisa tá feia. Tá feio o negócio. Não tem dinheiro para nada. Tá feio. Quando ele olha, o que
que deu com vocês? Viram um fantasma por acaso? O que deu com vocês? Eu acabei de sair daqui, vocês estavam tudo aí chorando, lamentando, murmurando. Aí o texto diz, está aqui, ó, versículo 25 do capítulo 20. Os outros discípulos disseram, olha só, estava todo mundo ali, extasiado, brilhando, arrebatado, e Tomé entra. O que aconteceu? E todos em um só coro, vimos Jesus. Vimos Jesus. Ele está aqui, eu sinto a presença dele me envolver. Mas eu não quero ficar sozinho, eu quero te convidar para isso. E eu não quero que você também fique somente você ou somente nós. Queremos convidar outras famílias para isso. Não pode também ficar somente nossas famílias, nós temos que convidar a cidade para isso. Não pode ficar somente nossa cidade, nós temos que convidar o nosso estado para isso. Não pode ficar somente nosso estado, nós temos que convidar a nossa nação para isso. Não pode ficar somente da nossa nação, nós podemos proclamar ao mundo. Nós aqui da igreja Casa Rio vimos o Senhor, vimos o Senhor, vimos o Senhor, vimos o Senhor, vimos o Senhor. Oh, você pode adorar a Ele nessa manhã. Você pode erguer as suas mãos nessa manhã. Há um momento de intimidade, há um momento de adoração, há um momento que você pode chorar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto. Eu quero convidar você, sai do teu lugar. Se puder todos, sai do teu lugar, vem aqui na frente. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Saia, saia, você que está aí atrás, venha, 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 venha. Há um momento especial. Chegue mais perto, chegue mais perto. Feche seus olhos. Cessou seu respirar. Entrega-se em visualize o Senhor. O Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande